O texto que quero que você abra a sua Bíblia, que lhe pedi que mantenha depois ela aberta, mesmo após a leitura, Marcos capítulo 16, farei a leitura do versículo 15 até o versículo 18, é o texto que vamos usar esta noite. Marcos 16, do 15 ao 18. Ainda sentado como você está, por favor, acompanhe a leitura que farei. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Vamos até o versículo 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Preste atenção ao versículo 20. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Por meio de sinais que se seguiam. É por isso que o tema da nossa reflexão, vou pedir que ponha o tema da reflexão, por isso que o tema da nossa reflexão, desde quarta-feira, é este: que sinais te acompanham? Se nós olharmos para a nossa vida do ponto de vista meramente emocional, psíquico, existencial, nós temos alguns sinais que nos acompanham. E estes sinais definem o nosso caráter, definem as nossas emoções, definem a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas, a nossa forma de nos vestir, a nossa forma de falarmos, a nossa forma de nos relacionarmos com o sexo oposto, com o dinheiro e com tudo aquilo que tem a ver com a vida. Uma pessoa que foi carinhosamente educada por seus pais, com muito afeto, com muito zelo, com muito cuidado, é uma pessoa que tem determinadas características que são bem diferentes daquele jovem, adolescente, ou talvez até adulto, que foi educado na base da violência, do desprezo, do desrespeito, cresceu e se desenvolveu na sua primeira infância e também na sua adolescência e juventude com ares de desprezo, de rejeição, tendo que viver por conta própria, definindo seus próprios limites, entendendo a sua vida a partir das suas percepções pessoais. Quando nós nos definimos, quando nós construímos a nossa história sem bases muito sólidas, nós definimos um caráter. E entendam bem, a minha apresentação aqui, ela não visa criticar ou condenar quem tem este ou aquele tipo de característica. É só ajudar você a entender que determinadas características que você e eu temos, elas são oriundas da nossa história. Elas são enraizadas, literalmente, lá na nossa gênese. A maneira como muitos filhos viram o pai tratando a mãe, no caso, a esposa, define a maneira como ele vai tratar a esposa. Muitas esposas tratam seus maridos, às vezes, a partir daquilo que foram tratadas por seus pais, ou por aquilo que viram o pai tratar a mãe tratar o pai. Lembro de uma situação que eu e Raquel vivemos há muitos anos atrás, com um casal, numa outra realidade socioeconômica, num outro contexto, uma relação assim muito boa que tínhamos, mas uma situação que nos assustou, porque depois de um tempo percebemos que as características de comportamento daquela jovem não se justificavam pela dinâmica relacional com o seu marido. O comportamento do marido não justificava reações e comportamentos desenvolvidos por ela. E quando começamos a investigar, especificamente eu, comecei a investigar o histórico daquela jovem, pude perceber que a maneira que o pai se relacionava com a mãe dela era uma maneira muito ruim, e que fez com que ela olhasse para o casamento de uma forma muito ruim também. Em que pese ter casado com um homem com características bem diferentes das características do seu próprio pai, as marcas, os sinais que acompanharam as características de comportamento daquela jovem estavam intimamente ligados a tudo que ela via acontecer dentro da sua casa.
A relação do pai com a mãe, a agressividade, o destrato, o desrespeito, e ela vendo uma mãe muito subserviente. Não era uma mulher submissa que estava sob a mesma missão, era uma mulher subserviente que se submetia com um grau baixíssimo de baixa estima, se é que eu posso dizer dessa forma. À medida em que ela via a mãe se comportando daquele jeito, ela foi gerando no próprio coração uma percepção completamente oposta. Em que pese, repito, ter um marido com características diferentes, não era um marido perfeito, mas era um marido com características diametralmente opostas. Não se comparavam as características do pai, mas ela respondia a qualquer mínima falha do marido, ou qualquer coisa que ela elucubrasse, que ela definisse como característica de comportamento. Meu marido fez isso, falou aquilo, agiu assim. Ela reagia com o marido do jeito que ela achava que deveria a mãe ter reagido com o pai. Então, entre aspas, o que minha mãe não fez com meu pai, eu faço com meu marido, porque o homem tem que ser tratado assim. Esse é o sinal que acompanhava aquela moça. E o casamento, obviamente, que acabou, quebrou. Alguns sinais, algumas marcas que nos acompanham, elas podem ter um poder destruidor, devastador da nossa história. E quando eu digo destruidor, devastador, eu não estou dizendo que você vai morrer por causa disso. Algumas pessoas acabam morrendo sim, por causa daquilo que deixam prevalecer como marca. Mas elas não podem, e elas têm, apesar de terem poder de definir o nosso futuro, nós temos um poder maior sobre elas, de impedir que elas nos definam. Você tem poder de parar um processo destrutivo das suas emoções. Você tem o poder de parar um processo destrutivo da sua personalidade. Você, como pai, tem um poder de interferir e mudar influências negativas sobre a vida de seus filhos, e não é porque você foi influenciado negativamente pelos seus pais, que você será um pai tão ruim ou pior do que você teve. Um pai que viveu o tempo todo adulterando, desrespeitando, agredindo a sua mulher com palavras, a sua esposa com palavras, ele é um péssimo exemplo. Mas não significa dizer que você e eu temos e podemos e somos obrigados a reproduzir isso. Ainda ontem, na devocional aqui com as crianças, nós tínhamos aqui acho que umas 100 crianças, Fabrício, mais ou menos? Isso, foi isso, Tati? Mais ou menos umas 100 crianças aqui durante a devocional. Disse categoricamente para eles: eu sei que eu estou falando com crianças que o pai não está em casa, eu sei que eu estou falando com algumas crianças que a mãe não está em casa, que são educadas só pelo pai, ou são educadas só pela mãe. Eu sei que eu estou falando com algumas crianças que saíram de casa, não receberam um beijo e um abraço dos pais. Eu sei que eu estou falando com crianças que ontem à noite o seu pai ou a sua mãe começaram a brigar porque beberam muito e estavam embriagados. Mas eu também sei que eu estou falando com crianças que são alvo da graça e do amor de Deus, e Deus pode mudar isso na sua vida. Tanto pode entrar na sua casa e mudar a sua família através de você. Falei isso para os meninos aqui ontem. Crianças de 7, 8, 10 anos, 12 anos, me ouvindo atentamente. E eu confesso a vocês que eu fui... À medida que eu ia falando, eu fui percebendo que eu estava de fato sendo muito preciso, quase que específico, só faltava eu apontar para esse e para aquele a realidade, porque os meninos ficavam com os olhos assim arregalados, com os ouvidos atentos, me ouvindo, como se estivesse dizendo assim: está falando de mim, da minha casa. Eu sei que eu estou falando com crianças que o pai e a mãe usam drogas e que às vezes você vê o seu pai ou a sua mãe bêbados dentro de casa, mas você não precisa reproduzir isso. Você pode ser diferente deles. Você pode ajudar os seus pais a serem diferentes. Por que eu estou dizendo tudo isso esta noite, amados? Porque em nome de Jesus, você e eu não podemos, entre aspas, ser produtos de uma história de sinais, de marcas negativas que tenham poder de impedir o avanço do Evangelho através de nós.
Não é porque você teve um péssimo pai que você vai ser um péssimo pai. Não é porque você não teve uma boa mãe que você será uma péssima mãe. Não é porque você não teve um bom casal de genitores, de pessoas que conduziram, de educadores, seja tendo sido educados pelos seus avós, por um tio, por uma tia, por familiares que se esforçaram. Eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não sei como fazer. Deus quer esta noite dizer para você: eu quero ser o teu Deus, eu quero ser o teu pai, eu quero ser aquele que vai trazer novos sinais, novas marcas para a sua vida. A nossa igreja começou a receber no futebol, e eu quero preparar a igreja para isso. Quero preparar a igreja para isso. Preste atenção, eu quero preparar a igreja para isso. Todas as áreas da igreja, inclusive a música, Cris. Todas as áreas. A nossa igreja começou todas as áreas. Eu quero pedir aos diáconos que fiquem atentos, quero pedir ao pessoal do Ministério de Famílias, quero pedir à equipe de intercessão, então, nem se fala, que fique muito atento. A nossa igreja começou a receber no futebol crianças do abrigo, extremamente difíceis, com peculiaridades dificílimas. Mas se elas não vierem à igreja, e se na igreja elas não encontrarem uma alternativa de vida, de família, abraço, cuidado, zelo, onde elas encontrarão? É aqui. Pastor, mas o menino é difícil. É mesmo, é mesmo. E é por isso que Deus mandou para a gente. É por isso que Deus está mandando para cá, sabe por quê? Porque Deus sabe que essa igreja cuidará, e destes meninos que estão vindo, e eu quero que venham mais. Eu não sei se tem alguém aqui representando o abrigo. Se tiver, guarde essa palavra. Pode todo sábado trazer aqui para o futebol. O pessoal do futebol vai começar a se descabelar. Tem alguns que são um pouco maiores que vêm na sexta-feira. O trabalho do futebol cresceu tanto que nós tivemos que dividir em duas equipes. Meninos de 13, 14, 15 estão aqui na sexta-feira à noite. E eu quero dividir com a igreja o que eu já dividi com a equipe. Estou sonhando em uma parceria, não sei se com o Sebrae, com o Senai, com uma instituição dessa, que vai chegar aqui e vai ministrar cursos profissionalizantes para esses meninos. Eles não vão só jogar bola, por enquanto eles só estão jogando bola, mas a ideia é que daqui a algum tempo eles saiam daqui com um mínimo de curso profissionalizante, com um indicador pelo menos. Está lá o Júlio me ouvindo. Júlio, eu não quero parceria com a prefeitura, mas eu quero que a prefeitura olhe para esse trabalho de uma outra forma. A gente não quer dinheiro público, mas a gente quer interferência sim, a esse ponto. A Maísa é responsável por correr atrás de parceria. Para quem não sabe, o Júlio, que eu chamo de Júlio, é o prefeito da cidade. Eu teria que ter chamado doutor Júlio, né? Não, já foi-se o tempo que isso acontecia. Não há mais formalidade. Então, para você que nos acompanha pela internet, é o prefeito que está aqui. Eu não quero dinheiro público, não quero interferência da prefeitura aqui. A Igreja Batista de Ipanema não é palanque. Já passou a eleição. Mas a igreja é parceira do município. A igreja foi plantada nesta cidade para ser referencial da graça, do amor, do poder de Deus. E se Deus está mandando esses meninos para cá, eles não podem sair com sinais, com marcas ruins. Porque eles já estão chegando aqui cheios de cicatrizes, algumas no corpo, mas todas elas, a maioria, na alma. E sabe qual é o meu sonho? Daqui a alguns anos, um menino desse voltar aqui na igreja e dizer assim: sabe, tio, eu estou agora na igreja tal, sou médico não sei aonde, sou advogado, isso aí, glória a Deus mesmo, é glória a Deus mesmo, sou médico, sou advogado, sou professor, eu trabalho aqui na prefeitura da cidade. E sabe onde isso começou, tio? Começou aqui, ó. O senhor lembra de mim? Eu era lá do abrigo, eu chegava aqui, tocava horror na igreja, a tia Cris, na hora... Cris, você tem que preparar um projeto para cuidar dessas crianças na área de música. Se vira, não sei o que Deus vai fazer, mas a música da igreja vai... Irmão, vocês não têm noção de como o meu coração está com esse negócio. Não tem noção. Não tem. Vocês vão ter noção quando vocês verem aquelas crianças entrando aqui, fazendo bagunça, e você dizendo assim: onde é que o pastor está com a cabeça, meu Deus? Aí sabe o que você vai dizer? Rapidamente o Espírito Santo vai dizer assim: ele está com a cabeça no céu.
Ele recebe informação direto do céu. Então nós vamos ter, não sei se vai ser um coral, um trabalho, aqui na igreja. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque quando Jesus disse para os discípulos, saiam, preguem, alguns sinais vão acompanhar vocês. Com quem Jesus está falando? Jesus está falando com Pedro, que tinha uma série de marcas negativas. A série The Chosen mostra o Mateus com características do aspecto autista. E eu sou apaixonado por aquela série, principalmente pela maneira tão linda como Mateus acompanha Jesus de forma meticulosa, cuidadosa, fazendo anotações de fato com características do aspecto autista. Eu vejo Deus interferindo em todos os aspectos da história, em todas as áreas, e a igreja foi plantada na terra para trazer novos sinais e curar sinais negativos. Indiscutivelmente, todos nós temos sinais negativos. Se eu desse oportunidade a alguns irmãos, que eu conheço um pouco das particularidades, talvez você falasse das suas cicatrizes, dores e marcas. Se eu desse agora a oportunidade a algumas mães, talvez elas pudessem abrir o coração, e à medida em que estivessem abrindo o coração, elas estariam falando das suas frustrações com o filho, com a filha, com o seu próprio casamento, com as suas crises internas, com o sentimento de culpa. Sinais. Vamos entrar no texto, em que pese o tom psíquico, emocional, o texto tem um tom de poder espiritual e sobrenatural que é impressionante. Versículo 16 começa dizendo assim: vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Falamos sobre isso hoje pela manhã, sobre o crer, sobre o acreditar na interferência de Jesus na própria vida. Cheguei a dizer: como é que você crê no poder de Deus para curar um câncer e não crê no poder de Deus para libertar você da bebida alcoólica, da droga, da fofoca, do adultério? Esse mesmo poder que cura câncer, cura fofoca, cura adultério, cura mentira. Esse mesmo poder que Jesus liberou também acompanha. Veja o versículo 17: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Que sinais? Preste atenção na sua Bíblia. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Preste atenção aqui, Jesus está falando de um poder sobrenatural que haveria de acompanhar aqueles que se comprometessem a pregar a sua palavra, a saber, os discípulos, apóstolos que ali estavam, recebendo essas orientações de maneira verbal, pessoal. Jesus olhava nos olhos e dizia assim: vá, eu vou te capacitar, pode ir, pode abrir a boca, eu vou usar você, pode abraçar que eu vou usar o seu braço para curar, pode falar que eu vou usar o seu lábio para ministrar. Jesus estava fazendo isso, e aqueles homens acreditaram de tal forma, que o evangelho chegou até nós. Sabe por quê? Porque eles creram. O evangelho só chegou até nós hoje, porque eles creram. Eles não pararam, eles não duvidaram, eles não questionaram, eles não levaram em conta as próprias limitações. Parece que Pedro levou em conta as próprias limitações. O Espírito Santo me traz agora esta reflexão. E quando Jesus percebeu que Pedro, estratégico, fundamental no processo, iria parar, iria deixar de pregar, iria carregar com ele os sinais do seu pecado, da sua negação, da sua rejeição, sabe o que Jesus fez? Falou assim: Pedro, vem cá, vamos conversar aqui nós dois. Como é que está o seu coração, Pedro? Ah, Senhor, o Senhor sabe, eu achei que eu não fosse negar, achei que eu não fosse te envergonhar, mas eu neguei, eu menti, eu fracassei, Senhor,
Eu achei que eu fosse dar conta, eu até falei para o senhor, conte comigo, eu estou pronto que daí vier. O senhor lembra lá no Getsemane, quando os soldados vieram, nós entramos em luta corporal, eu tentei pegar um daqueles soldados para o senhor não ser preso. Sabe o que eu imagino? Eu imagino Pedro brigando com um soldado, querendo realmente esfaquear o soldado, mas ao mesmo tempo dizendo assim: Jesus, corre, corre Jesus, enquanto eu brigo com eles aqui, pode fugir. E sabe o que Jesus faz? Ao invés de correr, ao invés de fugir, Jesus para. Jesus manda que eles parem. Jesus pergunta: vocês acham que eu não poderia resolver de um outro jeito? Esse Pedro que agora Jesus conversa com ele, é o Pedro que negou Jesus. É o Pedro que quando Jesus disse assim: ore, vigie, porque ainda que o espírito esteja pronto, a carne é fraca. Se você só vigiar sem orar, tu vai fazer fofoca, tu vai sair por aí me negando, tu vai mentir, tu vai fazer o que não deve. Ore. É a oração que te mantém em comunhão comigo, é a oração que vai impedir você de pecar. E a gente tem que orar como a gente orou hoje aqui no culto. Não é porque a gente tem um grande motivo e uma grande necessidade. É só porque a gente ama o Senhor. A oração que nós fizemos ainda há pouco aqui ajoelhados, é só porque eu amo a Deus. Não houve um motivo específico: pastor, vamos orar por esse problema, por aquela situação. Não, não houve. O que houve foi um desejo de me sentir mais perto do meu Senhor, e de levar a minha igreja para mais perto do seu. Consegue entender isso? Eu não sei se você consegue ter a dimensão do que significa parar no meio do dia, sem nenhum motivo específico, e dizer assim: Senhor, eu quero só conversar com o Senhor, eu quero só falar com o Senhor, eu quero só contemplar a Tua glória. Eu não estou aqui para pedir nada, eu só estou para Te agradecer, eu só estou para reconhecer que o Senhor está aqui, é porque eu estou sentindo tanto a Tua presença. Foi por isso que a gente orou agora. Jesus, quando percebeu que Pedro poderia não levar à frente a obra, sabe o que ele fez? Falou: Pedro, deixa eu tratar com você uma marca negativa que você está carregando. Deixa eu te falar uma coisa, como membro desta igreja, você que nos visita, as marcas negativas que você carrega, elas podem ser sinais impedidores da obra de Deus na sua vida e através da sua vida. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que de repente você se veste de um jeito, fala de um jeito, se comporta de um jeito, lê a vida de um jeito, tem percepções emocionais acerca da vida das pessoas e de você mesmo, por causa de marcas e sinais de falhas que você cometeu? Olhe para mim, olhe para mim. Sabe o que Jesus está fazendo com alguns de nós esta noite? Aleluia! Jesus está chamando você pelo nome no canto e dizendo assim: minha filha, meu filho, vem cá, eu sei o que você fez, eu conheço você, eu sei da tua fraqueza, eu sei do teu pecado, eu sei da tua limitação, mas eu não desisti de você. Deixa eu tirar essa marca, porque ela não pode definir a sua caminhada. Porque se essa marca continuar, você vai ser um tipo de esposa, um tipo de marido, um tipo de pai, um tipo de crente, sempre marcado por um sinal que vai te atrapalhar. Eu não vou conseguir te usar de maneira plena. Eu não vou fazer com você o que eu realmente posso e quero, porque você já tem um certo defeito, uma certa tendência. Você tropeça, você não me deixa ser pleno na sua vida, você não está vazio, você já tem marcas, você já tem coisas. Deixa eu dizer para você, às vezes é mais difícil levar uma pessoa que já foi membro de uma igreja, que já foi crente, se afastou, se enfraqueceu na fé, está longe de Deus. É mais difícil fazer essa pessoa compreender o amor de Deus, voltar para a presença de Deus, se reconciliar, do que uma pessoa que está presa às drogas, na bebida, acabada com a vida destruída. Sabe por quê?
Porque às vezes essas pessoas que já foram de igreja, já estiveram na presença de Deus, já cantaram, já pregaram, já fizeram e aconteceram, elas estão parcialmente cheias, só que não é de coisa boa. É de sinais, é de marcas, é de vícios, é de pecados, é de erros, acusações, mentiras, afrontas diabólicas, limitações impostas por sinais maldosos, que impedem a pessoa de andar, de ir. Deus esta noite está dizendo para você, sabe o quê? Eu quero curar você, porque eu quero usar você. Tem gente que vai ser salva por sua voz, tem gente que vai ser salva pela sua palavra, tem gente que vai ser salva pelo seu abraço, tem gente que vai ser salva no dia que você for curado. É por isso que Jesus diz categoricamente, o texto aqui de Marcos, o escritor Marcos diz categoricamente no seu final: e estes sinais acompanharam aqueles que pregaram. Os sinais foram com eles o tempo todo. Eu sei, eu estou passando um pouco da hora, mas eu preciso dizer uma outra coisa. Muitos pregadores adoecem à frente de seus ministérios, à frente de algumas igrejas. Sabem por quê? Porque eles começam a se deixar marcar por uma sinergia, por um movimento que nós chamamos em filosofia de dialética. O movimento dialético é um movimento de dar e receber, aprender e ensinar. Mas o tom não é dado pela palavra, o tom é dado pelas relações interpessoais, pelas pressões psicológicas, pelas falas maldosas e maléficas, pelos sentimentos que não são bíblicos, não são divinos, são humanos, carnais, horizontalizados, pelas relações horizontalizadas, pelas percepções rasteiras, humanas, maldosas. E aí alguns pregadores, alguns líderes de igreja vão adoecendo, e na medida em que adoecem, eles adoecem a própria igreja. É por isso que Jesus diz aqui nesse texto, Marcos diz: e estes sinais acompanharão. Quais? Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal, se impuserem as mãos em enfermos, eles ficarão curados. Sabe o que está acontecendo aqui? Há um poder sobre a vida dos pregadores da palavra de Deus, que creem no poder de Deus, está claro? É um poder que os faz tocar no enfermo, os faz tocar no leproso, e o leproso ficar curado, e não o pregador ficar adoecido. Pode parecer meio óbvio, mas não é. Sabe por que não é? Porque é enorme o número de pessoas, que começam a servir a Deus, não foram tratadas, não foram curadas. Os sinais, as marcas, as características, as cicatrizes da própria história não foram tratadas. E aí quando elas começam a servir ao Senhor com muito boa vontade, elas, por não terem sido tratadas, aquele lugar, aquela ferida está sensível. E aí Deus decide usá-las de alguma forma naquela área, só que ela está tão sensível que quando ela vai falar, ela recebe um revés. E aí, por não estar cheia do Espírito Santo, por não ter sido tratada dos seus próprios sinais e características, sabe o que acontece? Ao invés de curar, ela adoece. Então, ao invés do pregador curar a igreja, ele adoece com a igreja. Ao invés do líder de música usar a música para curar a igreja, ele usa as relações interpessoais para ele ficar mais doente e adoecer mais a equipe. Ao invés da líder de mulheres, o líder dos homens, o líder dos jovens, os líderes da vida da igreja serem usados para curar, eles acabam sendo usados para tornar o ambiente mais enfermo. Por quê? Porque eles não foram curados. Como é que nós somos curados? Peço a você mais 5 a 7 minutos no máximo. Como é que nós somos curados? Nós somos curados quando nós dizemos assim: Senhor, faz comigo o que o Senhor quiser fazer,
antes de fazer através de mim o que o Senhor tem para fazer. Esta semana, eu tive o privilégio, para mim foi um privilégio, nós retomamos o Café com Farda. Foi esta semana? Foi, né? Segunda-feira, semana retrasada. Nossa Deus, semana retrasada. E esta semana, na reunião de pastores, nós tivemos um momento assim muito diferente. Muito diferente. E o Espírito Santo me trouxe um discernimento muito forte. O discernimento foi sobre a sarça ardente. A sarça ardente foi o primeiro momento de Moisés com Deus, quando Moisés foi chamado por Deus para se tornar o libertador do povo de Israel. Deus falou para Moisés para ele se aproximar, tirar a sandália dos pés, porque o lugar que ele estava pisando era santo, e Deus começa a falar olhando nos olhos de Moisés. E eu disse para os colegas pastores, no nosso café de pastores aqui, assim, nós conduzimos a devocional e começa, eu brinco dizendo que eu jogo a bola no ar, de um tema de cunho filosófico, existencial, um tema de cunho teológico, e depois a gente começa a debater. E nós chegamos a um ponto em que eu chamei a atenção para a sarça ardente, e disse que todo pastor tem que ter o seu momento de sarça. Todo pastor tem que ter o seu momento em que só ele e Deus conversem. Porque é nesse momento que o pastor entende a direção e quem o chama. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe o que ele vai fazer, ele não sabe como ele vai fazer, mas ele tem um contato tão forte, tão profundo, tão poderoso com esse poder, que daquele momento em diante ele nunca mais duvida, ele nunca mais hesita da voz de Deus, do chamado, da direção que ele recebe. E disse que todo crente tem que ter o seu momento de quarto. Mateus capítulo 6, Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te ouvirá. Alguns sinais, eles são tratados assim. Deus não está me usando agora para curar você. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente e impor a mão e dizer você está curado. Porque eu não acredito que seja assim. Eventualmente pode ser assim. Mas não é regularmente assim. Ok? Eventualmente Deus pode olhar para uma pessoa, usar alguém e dizer assim: vem cá fulano, Deus vai curar você hoje. E faz. E eu não discuto e eu não duvido. Mas isso não é regular. O que é regular é Deus falar ao seu coração e depois dizer assim: vamos lá para o teu quarto. Aí você chega em casa e quando você está sozinho, o Espírito Santo começa a trazer a memória do sermão, da música, do culto, das crianças, da oração, dos desafios, da palavra. Mas de repente a coisa começa a funilar de um jeito e Deus começa a perguntar para você assim: isso só acontece com quem não vem a passeio à igreja, com quem vem para ter encontro com Deus real. Aí o Espírito Santo começa a perguntar: e aí, o que você vai fazer? E o seu coração começa a ficar ali quase que acelerado, batendo quase que descompassado, e você num desconforto, começa a dizer assim: mas fazer o quê? Com o quê? E começa uma espécie de diálogo esquizofrênico. Deus falando, perguntando para você o que você vai fazer, e você tentando dizer para você que não é para fazer nada. Não tem o que fazer. Não, eu já sou assim. Não, olha os sinais, olha a vida que eu levei. Olha os problemas que eu tenho. Olha a vida que eu estou levando. Olha como eu estou me esforçando. E você começa a se justificar, a se defender, a contra-argumentar, a quase que criar uma dinâmica letárgica de não tenho que fazer nada. Não, eu não tenho que avançar, eu não tenho que mudar. Mas os sinais só acontecem
as marcas, o mover e o poder de Deus só acontece quando você diz assim: eu creio. Faz, Senhor. Faz, Senhor. É disso que Deus está falando com você esta noite. É sobre isso que Deus está falando. Você crê que eu posso fazer? Você crê que eu posso mudar a tua sorte? Você crê que eu posso interferir na tua agenda, mas você tem que abrir mão da tua agenda. Eu estava em casa agora de tarde, descansando. Esse fim de semana foi muito puxado. Não vou aqui entrar em detalhes da agenda, mas começou na sexta-feira à tarde. Foi muito puxado o fim de semana, muito mesmo. Assim, futebol no sábado de manhã, velório de tarde, devocional com a equipe de louvor, depois culto jovem à noite, e eu achei que eu ia descansar hoje à tarde. Hoje cedo fui a Taparuba, ministrei a ceia, nós vamos começar uma obra grande lá na igreja, graças a Deus temos recurso para isso, no caixa da igreja lá, graças a Deus, a obra já está teoricamente paga, levei os pisos para a igreja escolher, para a gente começar a sonhar com coisas grandes ali, e graças a Deus a coisa está fluindo, mas corri para lá, corri para cá, para poder chegar a tempo de pregar, cheguei a tempo, consegui pregar, vou descansar. Aí uma pessoa mandou uma mensagem assim: pastor, tem como o senhor falar no aniversário da minha filha hoje, tal hora assim, assim? Eu falei, sim, sim. Eu queria ter vindo direto para a igreja. E como foi bom ter ido. Foi um pouco diferente a dinâmica, porque eu tive que correr para lá e correr para cá de novo. A minha agenda era outra. Por que eu estou dizendo isso? Simples. Quando você crê que Deus está no controle, a agenda muda. A agenda muda. A Raquel falou assim: vamos almoçar em casa hoje? Eu falei: não, vamos almoçar na rua, para você não fazer comida, coisa e tal, não sei o quê. Aí fomos. Aí cheguei lá na hora do almoço, encontrou a Elba lá, almoçando, comemorando aniversário. Meus parabéns, minha filha, louvado seja Deus pela sua vida. Mas enquanto a Raquel e a Emanuel colocavam a comida, eu cumprimentei tanta gente, eu fui em tantas mesas, que quando eu cheguei na minha mesa com a Raquel, para sentar para almoçar, Emanuel e Raquel já estavam acabando de almoçar quase. Eu falei: nossa Deus. Mas por que isso aconteceu? Porque a minha agenda é outra. A agenda de Deus é diferente da minha. E eu louvo a Deus porque eu tenho uma esposa que entende isso, eu tenho um filho que entende isso. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus está esta noite te chamando para uma agenda diferente da agenda dos sinais que você carrega. A sua agenda é definida pela sua história, pelo seu paladar. A sua agenda é definida pelas marcas que você carrega no coração, pelas cicatrizes que você tem no corpo, pelas cicatrizes que você tem na alma. Esta noite Deus diz: vamos começar uma agenda nova. Eu sei o quanto dói, mas eu sei também que pode ser diferente. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que pode ser melhor. Eu sei que você não sabe como fazer, mas eu sei como fazer. Esta noite Deus chama você pelo nome e pergunta: vamos começar uma nova agenda? Feche seus olhos. Eu quero fazer um convite a você. É um convite estranho. Comece a pensar nas suas principais marcas, nos seus principais sinais, aquilo que marcou a sua vida, aquele episódio que você acha que definiu o seu caráter dali para cá. Daquele dia para hoje, daquele dia para agora, você tornou-se outra pessoa. Você passou a pensar diferente, a sentir diferente. Talvez tenha sido exatamente este episódio
que se tornou um fator que eu chamaria de inibidor do poder de Deus na sua vida. Deus tem usado a sua vida muito pouco, ou talvez nem esteja usando, exatamente por causa desse sinal que você carrega. Por causa desta marca que você tem. Entregue isso ao Senhor. Quando o texto diz que estes sinais seguirão, acompanharão aqueles que creem, é um poder curador. É um poder de quem foi alcançado com cura para ministrar cura. Você não precisa estragar a sua vida. Você não precisa ser uma pessoa inconstante. Ah, pastor, eu não consigo me firmar na igreja. Você diz que está firme, mas você sabe, você vem uma vez a cada mês e meio, cada 10, 15 dias. Não, estou firme. Está firme em quê? Pare de se convencer do errado como se fosse certo. Deus esta noite chama você para dizer assim: vamos tratar estes sinais. Eu tenho mais para fazer com você, eu tenho mais para dar a você, mas você precisa deixar eu interferir, eu entrar na sua vida. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha história. Eu não conheço. Pastor, o senhor não sabe o que eu passei. Eu não sei. E não desprezo, e respeito, mas me permita te dizer uma coisa: enquanto você justifica o que aconteceu e o que passou como fator determinante para não mudar, você diz que o Deus que está diante de você não tem poder para mudar, e Deus está te chamando para deixar Ele entrar na sua vida. Deus está tentando dizer para você hoje, agora, eu quero mudar isso na sua vida. Deixa eu mudar. Deixa eu entrar na sua vida. Você já foi membro da igreja e hoje não é mais. Você já trabalhou na minha obra e hoje não trabalha mais. Por que você endureceu o coração? Eu já te perdoei. Você frequenta a minha casa faz tempo, você passeia na igreja, você gosta da comunhão, da interação com as pessoas, mas quando é que eu vou poder usar você? Até quando você vai justificar o seu não compromisso com o batismo por causa da sua família ou de qualquer outra coisa? Eu não sou maior do que isso? O que eu já fiz e faço na sua vida não é maior do que isso? Até quando isso será um sinal de separação entre eu e você? Até onde? Até quando você vai ser assim e eu não vou poder entrar no seu casamento por sua causa? O seu marido precisa de você, você precisa do seu marido, a sua esposa precisa de você, mas eu não posso entrar porque você ainda vive as marcas da sua história e projeta no casamento. Eu sei que seu pai não foi um bom pai, a sua mãe não foi uma boa mãe, mas você pode ser um ótimo pai, você pode ser uma ótima mãe. Até quando seu coração vai resistir à minha obra? O seu filho pode ser algo extraordinário, mas isso começa com o seu coração aberto, começa comigo entrando na sua vida, operando e mudando o seu coração. Até quando você vai resistir ao poder do Espírito Santo, que transforma você? Se esta noite você quer parar de resistir, eu vou descer e vou te receber aqui à frente. Nós vamos nos ajoelhar e vamos clamar ao Senhor, agora com um motivo muito específico, dizendo: Senhor, eu não quero mais resistir à tua obra. Vem fazer a tua obra
em mim. Se você deseja que Deus opere e faça uma grande obra na sua vida, curando sinais, limpando sinais, marcas ruins, saia do seu lugar e se ajoelhe comigo aqui à frente. Eu vou descer e quero receber você, para juntos apresentarmos a sua luta, a sua vida ao Senhor. Se você sabe que Deus falou com você, saia do seu lugar. Você não precisa dizer nada a ninguém. Você que nos acompanha pela internet deve fazer a mesma coisa. Onde quer que você esteja, se ajoelhe e coloque diante de Deus a sua vida e diga: Senhor, eu quero que o Senhor apague estas marcas que me impedem de viver a tua obra, me impedem de viver o teu poder. Alguém que esta noite deseja fazer isso? Se houver, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Mas diga para Deus, só venha se você estiver pronto a dizer para Deus: Senhor, isso em mim, só o Senhor pode fazer. Isso em mim, só o teu Espírito pode fazer. Que Deus te abençoe, minha filha. Pode se ajoelhar aqui. Carla, vem cá, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu filho. Seja bem-vindo, pode se ajoelhar aqui. Glauco, vem cá, em nome de Jesus. Há mais alguém que esta noite deseja pedir ao Senhor para começar uma obra na sua vida? Entenda, é entre você e Deus. Deus quer mudar a sua história. Deus abençoe a senhora, irmã Maria. Deus te abençoe. Pode se ajoelhar aqui, pode ficar aqui, pode sentar aqui no primeiro banco, a senhora. Isso. Isso. Há mais alguém? Há mais alguém que esta noite entende que é hora de abrir o coração? Talvez você não saiba direito como lidar com o seu problema. E é exatamente por isso que é para você vir. Talvez você não tenha nem como começar a mexer. É exatamente por isso. Porque quem vai mexer é o Senhor. A obra quem vai fazer é o Senhor. Você sabe que você já foi usado ou usada nesta igreja ou em alguma outra. Mas o seu coração resiste à obra de Deus. E Deus chama você esta noite e diz: meu filho, minha filha, eu já te perdoei. Vamos começar de novo. Eu já te libertei, eu já não olho para você a partir do seu pecado, do seu erro, do que aconteceu. Vamos começar de novo. Saia do seu lugar, se ajoelhe aqui. Talvez você já tenha sido usado em outra igreja. Talvez seja esta noite em que Deus escolheu para começar a curar você. Pastor, eu carrego marcas muito pesadas. Eu não sei como lidar com elas. Saia do seu lugar e se ajoelhe aqui agora. Se ajoelhe aqui e diga: Senhor, eu preciso de cura. Eu preciso de cura. Eu preciso de cura. Glória a Deus, filho. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Marquinhos, vem cá. Há mais alguém que esta noite precisa de cura? Saia do seu lugar. Não é entre você e o pastor, não é entre você e o seu marido, esposa, seu filho, seus pais. É entre você e Deus. Deus quer te curar esta noite. Não volte para casa levando aquilo que são sinais negativos, que não podem continuar na sua vida. Há mais alguém que esta noite se entrega a Deus e diz: Senhor, comece hoje, comece agora, Pai, eu preciso disso, eu não vou resistir mais. Talvez você esteja aí no seu lugar com vergonha, com medo. O que vão pensar? Que minha esposa, o meu marido, o que a igreja, o que vão pensar? O que vão pensar? Nesta hora, é hora de você pensar assim: o que Deus vai pensar? O que Deus vai pensar? Glória a Deus, minha filha. Glória a Deus. Deus te abençoe. Pode se ajoelhar aqui.
Oh, Deus. É um momento de luta espiritual. Toda a igreja com o olho fechado e a cabeça baixada. Essas pessoas estão quebrantadas, chorando. Cadeias estão sendo quebradas. O diabo hoje está perdendo espaço na vida destas pessoas. Portas que o diabo entrava e saía estão sendo trancadas, fechadas. Talvez seja a sua hora de bater a porta na cara do diabo e deixar o Espírito Santo fazer uma obra na sua vida. Você que nos acompanha pela internet, onde quer que você esteja, você também pode tomar esta decisão. Ajoelhe-se no seu lugar, onde você está, na sua casa, quem sabe num hospital, numa cela de cadeia. Se ajoelhe e se entregue ao Senhor e diga: Senhor, apague os sinais que me impedem de viver o teu poder. Há mais alguém entre nós esta noite que vem à frente, que quebra cadeias, que se entrega a Jesus? Saia do seu lugar e venha. Saia do seu lugar e venha. E diga: Senhor, eu estou me entregando. É hora de quebrar algo que não pode persistir na minha vida. Aleluia. Glória a Deus pela tua vida, minha filha. Glória a Deus. Pode se ajoelhar. Oh, Deus. Laila. Glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém? É momento de luta espiritual. O diabo está tentando dizer para você que não tem problema continuar bebendo, continuar fumando. O diabo está tentando dizer para você que a sua comunhão com Deus já está satisfatória. Deus está dizendo: eu quero mais, porque eu quero fazer mais. Eu tenho mais para fazer. Eu tenho mais para fazer. Josi, fica aqui com a irmã Maria, ore com ela aqui, abençoe a irmã Maria aqui, isso, cuide dela, abençoe a irmã Maria, isso. Há mais alguém? Oh, meu amigo, Deus o abençoe. Pode se ajoelhar aqui, meu amigo, Deus o abençoe. Deus o abençoe. Irmão João, eu não vou me estender mais. Como eu sempre digo, a questão não são quantos estão aqui à frente. A questão é porque você ainda não veio. Essa é a questão determinante. Por que você não veio? Glória a Deus pela sua vida, minha filha. Louvado seja Deus. Oh, Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor te cure. Que o Senhor te cure em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se ajoelha. Marta, vem cá, Marta, por favor. Em nome de Jesus. Há mais alguém? Deus está curando vidas esta noite, mudando histórias. Obrigado. Há mais alguém? A questão não são quantos estão aqui, a questão é você. Por que você não veio? Deus falou com você? Deus falou o seu nome? O que falta? O que falta? O que falta? Oh, Deus, louvado seja Deus, minha filha. Deus te abençoe. Pode se ajoelhar. Amanda, nós vamos orar. Nós vamos orar. Talvez falte você. Talvez falte você. Talvez falte você que está aí na sua casa, vendo pessoas ajoelhadas, e falta você. Nós vamos orar. Senhor, eu sou grato ao Senhor pela tua obra nestas vidas, Pai. Vidas estão sendo curadas esta noite.
cadeias estão sendo quebradas, corações estão sendo libertos, Pedros estão sendo restaurados, para pregar com autoridade a tua palavra. Homens e mulheres estão sendo renovados no poder que há no nome de Jesus. Agora eu entendo o porquê de uma agenda tão pesada, com tantas coisas esta semana, tentando tirar o foco do sermão, me cansar psiquicamente, me cansar mentalmente. Eu te agradeço porque a luta foi vencida pelo Senhor. E estes que aqui à frente estão, foram pelo Senhor alcançados em nome de Jesus. Ah, Senhor, que os sinais que acompanharam e seguiram a vida dos apóstolos, dos discípulos, sejam os mesmos sinais que acompanhem estes que aqui ajoelhados estão. Que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, cheios do Teu poder, e ao se levantarem, se levantem para pregar com autoridade, ainda que tenham que lidar com situações adversas, difíceis, que eles não sejam afetados por elas, pelo contrário, que eles interfiram positivamente nas situações. Ah, Senhor, escreva nomes aqui no livro da vida, Senhor. Lave com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, purifique, santifique, renove, restaure, e que eles estejam entre aqueles que habitarão o lar celestial eternamente. Eu te agradeço por cada um que veio à frente esta noite, por cada um que se ajoelhou, daqueles que nos acompanham pela internet. Te agradeço pela vida de cada um que aqui está. Peço que o Senhor agora nos leve em paz para os nossos lares, guardados de todo o mal, nos dê uma semana plena na Tua presença e do Teu cuidado, que o amor de Deus o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo Filho, que a comunhão, consolação e paz do Espírito Santo, sejam sobre todos nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o rosto e nos dê a Tua paz, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Vocês podem voltar aos lugares de vocês, que o Espírito Santo complete a obra na vida de vocês. Eu quero dizer a todos vocês que vieram à frente, se vocês quiserem, eu estou à disposição, ainda esta semana, para conversarmos, orarmos. A igreja está à disposição. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos chegando ao fim do culto. Quero pedir perdão a você pelo avançar da hora. Quero agradecer a você que ficou, acho que todos ficaram, ninguém saiu, glória a Deus. Mas eu preciso dizer para você que é membro da igreja, para você que é crente. Você sabe o que aconteceu aqui hoje? Hoje aconteceu uma batalha espiritual. Vidas foram libertas, alcançadas, emoções foram tratadas, processos foram iniciados, um mover sobrenatural de Deus se manifestou. Deus me mostra algumas pessoas que não vieram à frente, mas eu vou procurá-las, porque elas deveriam ter vindo. Deus tem algo a fazer, e na vida de algumas pessoas, esse algo começou hoje. Eu quero agradecer à igreja, aos irmãos da equipe de intercessão. A irmã Estefânia está em casa, não pôde vir. Eu sei que está de lá orando. A equipe de intercessão está espalhada pela igreja aqui, algumas irmãs aqui dentro, outros lá atrás orando. A nossa igreja tem uma equipe de intercessão que todo domingo, quando eu prego, toda quarta-feira, intercede por você que veio à frente. Intercede pelo mover de Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar encerrando o culto. Espero que você tenha sido poderosamente edificado. Se você que nos acompanhou pela internet, ou você que está aqui agora, foi edificado, foi abençoado, compartilhe o link deste culto, deste sermão, com alguém. Quem sabe você abençoe outras pessoas. Senhor, muito obrigado por tudo que vimos e ouvimos, obrigado pelo mover do Teu Espírito Santo. Peço que o Senhor me ajude, me renove fisicamente, psíquica,
emocionalmente, continue falando ao meu coração. A nossa igreja é uma igreja pujante, cheia da tua unção e do teu poder. Nós temos muita coisa a fazer nesta cidade. Muito obrigado pela visão que o Senhor me deu em relação ao abrigo, a nossa forma de receber e abrigar aqueles que o Senhor vai trazer até nós. Nós queremos ser bênção na vida da nossa cidade. Obrigado pela presença do prefeito aqui, abençoe a vida dele, sua esposa, seus filhos, seus sonhos, seus projetos. Que, Senhor, que ele também tenha um encontro poderoso com a tua graça, com o teu amor. Que o Júlio, que um dia foi criado dentro desta igreja, ouviu o Evangelho, seja visitado pelo poder do Espírito Santo e tenha experiências tremendas com o Senhor. Ah, Deus, proteja-o, guarde-o nas suas andanças, viagens, por onde quer que ele vá, que ele conte com a tua graça, mas que ele tenha experiências com o teu poder, experiências transformadoras, salvadoras. Continue abençoando a nossa cidade através da sua gestão, mas eu peço que o Senhor abençoe a cidade de Ipanema, através das igrejas espalhadas nesta cidade. Libera sobre Ipanema um poder, graça, bênção, restauração. Abençoe, ó Deus, os empresários da nossa igreja. Ministre prosperidade, crescimento profissional. Abençoe os estudantes da nossa igreja, os jovens que estão espalhados pelo Brasil afora, a Sofia lá em Atibaia, o Abraão lá em Belo Horizonte e outros espalhados, o Flávio Filho lá no IFES, lá no Espírito Santo e tantos outros, Pai. Cuide dos nossos meninos e meninas que estudam pelo Brasil afora. Onde houver um estudante da cidade de Ipanema, que ali haja bênção, proteção e cuidado do Senhor. Mas eu te peço, Pai, que esta semana seja uma semana cheia da presença e do poder do Senhor. Leva-nos em paz e nos dê uma semana maravilhosa. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Pai. Que Deus te abençoe. Se você puder, dê um abraço em quem está perto de você. Diga, foi bom cultuar a Deus com você. Muito obrigado a